Meus irmãos, que alegria imensa este dia que o Senhor preparou, o dia em que nós celebramos a ressurreição do nosso Salvador. E nós, na nossa comunidade, estamos fazendo uma série de exposições no livro de Atos, mas hoje nós falaremos, daremos um pause ali na série e falaremos sobre uma gloriosa ressurreição. Amém? Mas antes eu quero saudar a todos os nossos irmãos que estão nos visitando essa noite. É uma alegria imensa poder recebê-los em nossa comunidade de fé. É uma comunidade pequena, mas simples e acolhedora, onde procuramos desenvolver e viver aquilo que é chamado de a koinonia, a comunhão cristã, o amor cristão, e sermos fiéis primeiramente a Deus e a sua palavra. É uma alegria imensa recebê-los essa noite. Amém? Meus irmãos, nesta semana, no grupo do WhatsApp da igreja, nós procuramos fazer uma jornada, não sei se vocês acompanharam, a jornada para a cruz. Nós colocamos diariamente versículos acerca da última semana de Jesus. Nós vimos desde domingo passado, desde a entrada triunfal de Jesus, montado em um jumentinho, até chegarmos na dolorosa e humilhante morte de cruz. Assim se encerrou a sexta-feira. E o que nós temos no sábado? Nós temos silêncio. E a primeira impressão que temos é que de fato a morte venceu. Há silêncio. Mas o silêncio, por vezes, nos serve para mostrar que a vida cristã também pode ser marcada por dores, por longas esperas e momentos em que Deus parece estar distante ou então calado. Acontece que depois do sábado, no primeiro dia da semana, logo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria vão visitar o túmulo de Jesus. Até que de repente, você sabe da história, acontece um grande terremoto, pois um anjo do céu desceu, rolou a pedra da entrada, sentou-se sobre ela. O texto diz que o seu rosto brilhava como relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas, olhando para o que estava acontecendo, tremeram de medo e caíram desmaiados. Então o anjo do Senhor falou às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês procuram a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Ele diz: venham e vejam onde o seu corpo estava. E agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que ele vai adiante de vocês para Galileia. Que manhã gloriosa! A morte não o deteve. Cristo está vivo. E é dessa gloriosa ressurreição que eu quero falar com você nessa noite, meu irmão. Mas antes, nós precisamos lembrar que morte e ressurreição do Senhor Jesus tem um valor que é inestimável. Por que eu digo isso? É que acontece que, às vezes, nós não damos a ela a devida importância. Já em outras, o nosso coração parece ter dúvidas quanto a essa verdade, não é mesmo? Um autor que gosto muito, que talvez seja o maior escritor do século 21, pastor Tim Keller, uma ótima referência, se você puder ler livros dele, leia. Obrigado, Alissa. Na pandemia, o Tim Keller escreve um livro acerca da Páscoa.
E o nome do livro é Esperança em Tempos de Medo. A ressurreição e o significado da Páscoa. E após escrever esse livro, Keller é entrevistado, e então ele abre o seu coração. Ele confessa que percebeu que a sua fé na ressurreição não era completa. É algo que pode acontecer com nós, não é mesmo? Até que Keller, no caminho para escrever esse livro, ele é diagnosticado com câncer. E ali ele afirma ter tido uma experiência profunda com Deus. Uma experiência que transformou completamente a sua fé quanto à ressurreição. E ele diz: escrever em tempos de trevas como estes, me ajudou a ver na ressurreição profundidades novas de consolo e de poder. Isso é, a ressurreição é uma realidade. A ressurreição é de fato sobrenatural, ela é central à fé cristã. Acontece que, na primeira parte do século XIX, surge um movimento que pretendia remover elementos sobrenaturais do cristianismo. E eles fazem isso para que o cristianismo se parecesse mais próximo das sensibilidades modernas, do racionalismo. Ao ponto dos seus idealizadores ensinarem que não era possível crer em milagres. Por isso era necessário uma releitura acerca do nascimento, da morte e ressurreição de Jesus. E essa nova releitura olhava agora para esses eventos e diziam: não, esses eventos são lendas. São parábolas ou simplesmente são exemplos de como você deve viver. Portanto, esse grupo, chamados de teólogos ou teologia liberal, que tentaram criar um novo cristianismo, sem acreditar em uma ressurreição literal, física, histórica de Jesus. Eles dizem: Jesus apenas ressuscitou no coração. E portanto, não importa se de fato aconteceu ou não aconteceu, o que importa é se Cristo ressuscitou para você. Para eles, o cristianismo é algo somente ético, moral. É algo que visa somente este mundo. Meus irmãos, eu cito isso porque a ressurreição é inegociável. É um assunto central ao cristianismo, não é algo que nós podemos negociar. Mas talvez o nosso coração precise de uma experiência profunda com Deus, para que a nossa fé seja transformada completamente quanto à ressurreição. Ou talvez haja incredulidade no seu coração, ao ponto de você pegar esses discursos por aí, e querer transformar o cristianismo em algo apenas moral e ético. Não. Se negarmos a realidade da ressurreição, nós teremos negado absolutamente tudo. Quando nós vemos o avanço dessa teologia liberal na Europa, nós vemos um câncer, que ele matou a igreja. Nas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, esse é um outro evangelho. É um evangelho que é maldito. Por isso que nós fazemos essa advertência para mostrar os perigos do liberalismo. Apesar de ter ganhado bastante força no século XIX, em toda a história sempre existiu aqueles que tentavam negar a ressurreição. Tanto é que um dos documentos mais antigos da igreja, o Credo Apostólico, faz questão de afirmar a ressurreição de Cristo. Portanto, meu irmão, cuidado com aquele discurso bonitinho de que Jesus não ressuscitou literalmente. Isso tem cheiro de liberalismo. Mais cedo ou mais tarde, isso vai matar a sua fé.
Mas a pergunta que nós fazemos é: o que a palavra de Deus nos mostra sobre a ressurreição? Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 20. Os irmãos acharam? 1 Coríntios 15, a partir do primeiro versículo. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra eles testemunhamos que ressuscitou a Cristo, dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. A ressurreição de Cristo é o maior milagre da história. Cristo vence a morte. A cruz e o sepulcro estão vazios. Mas se houvesse apenas o sacrifício na cruz sem a ressurreição, nós teríamos um sinal de fracasso e não de vitória. Mas o texto que lemos, nós veremos como essa doutrina tão essencial é tratada, de maneira tão profunda e completa. Se você está situado com este livro, você verá que os irmãos de Coríntios, da igreja de Corinto, estão sendo tentados a abandonar a fé e a substituir o seu conhecimento, ou seja, a sua teologia sobre Deus pela filosofia grega. Simplesmente porque os filósofos gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não criam na ressurreição do corpo. Basicamente é aí que nós temos um dualismo filosófico. O espírito era essencialmente bom, mas a matéria é essencialmente má. Por isso que quando o apóstolo Paulo prega sobre a ressurreição na cidade de Atenas, o povo zomba dele.
pois para os gregos falar sobre a ressurreição era um assunto absurdo. Entretanto, Paulo diz à igreja de Corinto que os mortos ressuscitam. Mataram Jesus, o pregaram na cruz, Cristo foi morto, mas a morte não pode detê-lo. É isso que Paulo está anunciando. O pastor Hernandes Dias Lopes escreve que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio. O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. E ele diz: nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e está morto, mas o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. E ele diz: ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele está assentado no trono, reina soberano e voltará gloriosamente. Sua vitória sobre a morte é o nosso estandarte. Será que essa é a convicção que nós temos? Essa convicção estava um pouco abalada entre os coríntios, pois eles estavam sendo seduzidos pela filosofia grega contra a ressurreição. Mas Paulo escreve e ele diz que está decidido a lembrá-los do Evangelho. Lembrem-se do Evangelho, lembrem-se das boas novas que vocês haviam recebido anteriormente, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Paulo está mostrando que essa é a essência do Evangelho. Talvez a gente esteja 30, 40, 50 anos dentro da igreja, e a gente pensa, tenho que ouvir isso de novo. Eu já sei que Cristo morreu pelos nossos pecados, naquela cruz, eu já sei que Cristo ressuscitou e que Ele voltará, eu sei tudo isso. Aí nós pensamos, isso daí é o ABC, né? É o beabá do Evangelho. Não! É de A a Z, o Evangelho é isso. Não é algo de menor importância. Isso é tudo. Então Paulo está mostrando àqueles irmãos que a rejeição a essa importante doutrina vai comprometer toda a esperança do Evangelho. Não só na vida presente, mas também na futura. Meus irmãos, o que estamos vendo é que a veracidade do Evangelho depende da ressurreição física e histórica de Jesus. A ressurreição é um alicerce da fé cristã. Sem ela, a fé não se mantém. Não há motivação para a vida cristã se a ressurreição não fosse real. Ao abrir o capítulo 15, vemos dos versículos 1 ao versículo 11, o apóstolo Paulo está mostrando dados acerca da ressurreição, está mostrando evidências sobre a ressurreição, de como ela ocorreu, dizendo que ela é real, é um fato histórico, com várias provas incontestáveis. Paulo diz nos versículos 4 e 5, que Jesus Cristo, ressurreto, foi visto por várias testemunhas, e muitas ainda estavam vivas. Cristo foi visto por Pedro, Tiago, os outros discípulos, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Se Paulo estivesse mentindo, certamente ele seria contestado e cairia em descrédito. Inclusive, ele diz que Cristo também havia aparecido a ele. Nós temos provas históricas da ressurreição de Cristo. É claro que a ressurreição não é um fato científico, em que nós podemos levar em um laboratório e reproduzir outras vezes. Mas nós encontramos diversas evidências da sua ressurreição. Você vai ver historiadores falando sobre a ressurreição de Cristo, nem cristãos eram.
ressurreição de Cristo impactou o mundo. Até o versículo 11, o apóstolo Paulo está fazendo isso, mostrando essa realidade histórica. Mas adiante, ele vai mostrar agora a importância teológica da ressurreição. Versículo 12, você está comigo? Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Perceba o tom do apóstolo Paulo. É um assunto extremamente sério. Ele está fazendo a sua exposição, mostrando que aqueles que rejeitam a ressurreição não estão se opondo somente a ela, mas estão negando tudo. Ou seja, muitos deles haviam atendido à pregação do Evangelho, mas não abandonaram alguns dos seus princípios de crenças que eram norteados basicamente pela cultura. A realidade de uma parte de Corinto, não era diferente da nossa. A gente vê o Evangelho constantemente sendo aceito, crido, mas as pessoas muitas vezes tentam conciliar o Evangelho com as crenças da cultura. Você cria uma salada de fruta, não, eu acho isso bom do Evangelho. Mas aqui também, essa outra parte aqui, eu acho legal, acho que eu vou abraçar isso. Não. O que mais temos visto por aí, principalmente em nosso país, é um evangelho sincrético, que quase não tem nem cara de evangelho mais. Aqueles homens, os filósofos gregos acreditavam que o ser humano era então constituído de duas partes, como falamos. Uma eterna, de origem divina, e a outra mortal, feita de matéria. E Paulo está falando, essa ideia é contrária à mensagem cristã. Pois a mensagem cristã também fala da ressurreição do corpo. Aqueles então que negam a ressurreição, negam que o poder de Deus é capaz de revogar os efeitos do pecado e garantir a restauração eterna do corpo. Paulo fala dessa realidade. E a partir dos versículos 13 a 15, ele vai para um lado negativo. Ok, eu estou entendendo o pensamento de vocês. Então, já que vocês estão negando a ressurreição, já que é isso que parece que vocês querem, vamos considerar então que não há ressurreição. Vamos dizer que isso aqui é um delírio coletivo. Vamos supor que Cristo, na verdade, nunca ressuscitou. Ele diz nos versículos 13 a 15, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Sabe qual é o nome disso? Que você estaria fazendo num domingo aqui? Perda de tempo. E ele segue no versículo 15. Mais que isso, se a ressurreição não fosse real, nós seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Se Cristo não ressuscitou, então tudo que nós vivemos é uma mentira. Estaríamos seguindo um Cristo morto. Se não fosse real, isso faria de Cristo um mentiroso. Mais de 2000 anos, milhares e milhares de pessoas teriam sido enganadas por isso. Mas você já parou para pensar nas consequências, caso a ressurreição não fosse real? Você já se imaginou pensando nisso? E se a ressurreição não é real?
O apóstolo Paulo falou sobre as consequências. Se a ressurreição não é real, então há algumas consequências. E nesse texto que lemos, Paulo fala pelo menos de 5 consequências de que se a ressurreição fosse uma mentira. Primeira delas, versículo 14. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Sabe o que é isso? Se não houvesse ressurreição, então Ele não seria Deus. E portanto nós estaríamos diante de um falso Deus com D minúsculo. Um Deus morto, incapaz de ressuscitar a si mesmo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o homem que se apresentou como Messias nos evangelhos seria apenas um impostor, um mentiroso, alguém que dizia ser algo e não era. E por isso a nossa fé seria completamente inútil, porque teríamos a depositado em um Deus que nada pode fazer para nos salvar. Se Cristo não tivesse ressuscitado, estaríamos diante de um Deus derrotado, cujo destino é o mesmo de homens pecadores. A pergunta que eu faço é: por que creríamos em um Deus assim? Seria inútil depositar a fé em algo ou alguém que não pode nos salvar. Você já parou para pensar nisso? Mas agora eu faço um contraste aqui. Por vezes o nosso coração está prostrado a falsos deuses que de fato não podem salvar. E você acredita que por meio deles se pode obter redenção. Talvez o seu próprio falso Deus, o seu maior falso Deus seja o seu coração. Porque você pensa que pode fazer algo para ser salvo. Talvez você esteja prostrado a um outro falso Deus. Talvez seja o dinheiro, as riquezas. Talvez sejam relacionamentos. Talvez sejam qualquer outra coisa. Pode ser o trabalho. Qualquer coisa que você colocou acima de Deus. Pode ser que o seu coração esteja prostrado a isso. Esse, de fato, é um falso Deus. E ele jamais vai cumprir o que promete. Mas agora, se devemos então rejeitar os falsos deuses, nós devemos crer no Deus verdadeiro. No Deus que de fato ressuscitou dentre os mortos. No Deus que, se caso Ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil. Se Ele não tivesse ressuscitado, então a ressurreição dos mortos não passaria de uma falsa promessa. Você já parou para pensar como seria triste se essa doutrina não fosse verdade? Mas graças a Deus que Cristo ressuscitou. E por isso a nossa fé não é inútil. Pelo contrário, conforme diz o escritor aos Hebreus, como ele nos lembra no capítulo 11, que a fé é um firme fundamento, um alicerce seguro sobre o qual nós podemos construir as nossas vidas. Não somente no presente, mas do que nós podemos esperar de Cristo. Segunda consequência, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós permaneceríamos no pecado. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Perceba a seriedade disso.
Se Cristo não tivesse ressuscitado, eu e você permaneceríamos mortos em nossos delitos e pecados. E se Ele não pudesse nos salvar do pecado, quem mais poderia? Não há caminho. Se a ressurreição de Cristo fosse uma mentira, não haveria esperança alguma para homens e mulheres pecadores. Ainda estaríamos em dívida com Deus. Não haveria nada a se fazer para pagar essa dívida. Os nossos melhores atos de justiça não poderiam cobrir a ofensa que nós cometemos diante do Deus Todo-Poderoso, Santíssimo. Mas não é isso que a gente pensa muitas vezes, não é? Quando nós olhamos alguns pecados escancarados por aí, às vezes a nossa reação é: acho que eu não sou tão ruim assim. E nós tentamos fazer coisas para amenizar, não é? O profeta diz que até as nossas melhores obras são consideradas como trapos de imundícia perante o Senhor. Sabe o que é isso? Não é que não sejam boas, não é isso, perante os homens. É que diante de Deus elas são consideradas dessa maneira. Isso só mostra uma coisa: você não pode se achegar diante de Deus com as suas obras e dizer: olha Deus, olha o que eu fiz. Não pode ser salvo por aquilo que você faz. Só há um único meio: Cristo Jesus. Não há outra maneira. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ainda permaneceríamos no pecado, permaneceríamos sendo filhos da ira, e o nosso destino seria a condenação eterna. Se Cristo não tivesse ressuscitado, isso provaria que o seu sacrifício em nosso favor não foi suficiente. Contudo, graças a Deus por Jesus Cristo, Ele ressuscitou, e essa realidade é um consolo para as nossas almas, que antes eram afligidas e escravizadas pelo pecado. Nossa dívida foi quitada nele e por Ele. Portanto, meu irmão, a ressurreição é o testemunho público de que Cristo é Rei, mas também de que fomos perdoados, aceitos e vivificados nele. Por isso a ressurreição testemunha o perdão dos nossos pecados, e agora a nossa aceitação perante o Pai. Já pensou se não existisse ressurreição? Terceira consequência: se Cristo não tivesse ressuscitado, os que morreram estariam perdidos. Versículo 18. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que morreram crendo em suas promessas estariam completamente perdidos. E nada haveria para fazer reverter isso. Eles seriam homens e mulheres miseráveis, pois viveram uma vida sob engano e morreram crendo numa esperança que jamais aconteceria. Consegue imaginar isso? Quantos mártires na história da igreja? Lembram de Estevão? Inúmeros homens e mulheres de Deus, missionários que foram mortos devido à pregação do Evangelho. Já pensou se Cristo não tivesse ressuscitado? Simplesmente, em lugar de esperança, eles encontrariam grande miséria. O que se poderia fazer por eles? Absolutamente nada. Estariam perdidos, sem ter quem os pudesse livrar. Quarta consequência:
Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria alegria eterna. Versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Se Cristo não ressuscitou, a esperança que Ele nos ofereceu seria somente para essa vida. Toda a nossa felicidade seria limitada à existência neste mundo. Não passaria de um sopro, como nós pregamos ano passado em Eclesiastes. Não haveria alegria eterna. Tudo seria passageiro. Você já parou para pensar que terrível seria a vida? Pois uma esperança, uma vida cuja esperança se limita somente a este mundo, é sem dúvida uma vida infeliz. Mais do que isso, é uma vida trágica. Pois, se isso é tudo o que temos, então a morte é o fim de tudo. Não haveria o que esperar. Nossa esperança não faria sentido. Mas glórias a Deus por Cristo Jesus, que prometeu que Ele iria adiante de nós para preparar um lugar para nós. Mas se Ele não ressuscitou, o túmulo é o nosso único destino. Meus irmãos, se essa vida e este mundo são as únicas bênçãos que Cristo pode nos dar, então Ele é limitado em seu senhorio. Não há eternidade para nós, não há promessas vindouras, não há vida eterna. E o auge da nossa vida é o aqui e o agora. Se a felicidade é de fato isso, apenas um sopro, então comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Uma vida cuja esperança é limitada apenas a este mundo é a pior tragédia que pode existir. Mas graças a Deus que a nossa esperança não se limita a essa vida. Pelo contrário, a nossa esperança é uma esperança eterna. É uma viva esperança, conforme escreve o apóstolo Pedro. Mas quais são as consequências se Cristo não tivesse ressuscitado? Em quinto lugar, se Cristo não ressuscitou, não poderia haver consolo e esperança para vivermos. Versículo 19. Se Cristo não ressuscitou, choramos e continuaremos a chorar, pois não há qualquer consolo e esperança. Não há motivos para crer ou sorrir. Tudo o que nos resta então é pessimismo e desespero diante da morte, diante dos sofrimentos dessa vida. Se Cristo não ressuscitou, tudo o que Ele tem a nos dizer é que um dia morreremos. E então, o livro se fechará e não se contarão novas histórias. Tudo se acabará. Será mesmo? Se Cristo não ressuscitou, a alegria não virá pela manhã. E continuaremos a chorar, pois não há quem enxugue de nossos olhos toda lágrima. Que grande miséria é a vida sem esperança. Mas graças a Deus que nós temos um Cristo que é vencedor. Um Cristo que nos garantiu essa esperança. Por isso, esperar em Cristo, somente nessa vida, ensinando, pregando, sofrendo, vivendo, trabalhando, seria por nada. Eu pergunto a você, se Cristo não tivesse vivo, se Ele não tivesse ressurgido dentre os mortos, onde estaria a sua fonte de paz, de alegria ou satisfação hoje? Em quem você depositaria a sua confiança? Em quem você depositaria a esperança?
não tem para onde você correr. Todos os grandes líderes religiosos morreram e permanecem mortos. Cristo morreu como uma ovelha muda sendo levada ao matadouro, sem abrir a boca, mas ressurgiu como um leão, e ele voltará. Essa é a sua esperança, essa é a minha esperança. No versículo 20, o apóstolo Paulo faz uma afirmação. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele diz, mas de fato. Ou seja, não é uma lenda, é real. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Cristo é a primícia, sabe o que é isso? Pelo menos mais uma razão que Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos dá para celebrarmos a ressurreição. Porque ao ressuscitar, Cristo se torna a primícia dos que dormem. Traduza, o que isso significa? Que a ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição de todos os crentes. Ele é a primícia de todos quantos ressuscitarão. Em outras palavras, a ressurreição de Cristo é a prova de que nós também ressuscitaremos e viveremos eternamente com Ele. É a nossa garantia. Porque Cristo ressuscitou, nós temos a promessa de dias melhores. Dias em que o sofrimento não mais existirá e a morte será definitivamente vencida. Porque Cristo ressuscitou, há consolo. Não somente para os que vivem, mas para aqueles que morreram em fé. Porque Cristo ressuscitou, a morte já não tem mais poder sobre os cristãos. Embora ela pareça ser por um breve tempo vitoriosa, ela já não tem mais domínio sobre nós. Sabe por quê? Porque é o próprio Jesus quem diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Porque Cristo ressuscitou. Nosso passado, nosso presente e nosso futuro estão garantidos nele. Porque Cristo ressuscitou, nós temos consolo para esta vida e para além dela. É por isso que nós podemos enfrentar os momentos difíceis com os olhos nele. Mas é claro que isso é extremamente radical, meu irmão. Completamente radical. Já falei algumas vezes aqui. Eu gosto muito de uma definição de C.S. Lewis. Ele fala, não existe meio termo em relação a Jesus. Ou, Jesus era um louco, um lunático, um cara fora de si ao falar coisas que ninguém jamais falou, ao falar que Ele é Deus, ao falar que Ele é o Salvador, ou Ele seria um louco, ou Ele de fato é Deus. Há muitas pessoas que dizem, não, eu acho Jesus Cristo um bom mestre, um cara legal, com os melhores ensinamentos. Não. Se você só acha Jesus como um cara legal, com bons ensinamentos, mas você não vê Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você está vivendo uma vida incoerente. Porque se Ele não é o seu Senhor e Salvador, preste atenção nisso. Consequentemente, você está dizendo que Ele é um louco. Porque Ele disse coisas que seriam absurdas a qualquer pessoa. Não há meio termo. Ou Ele é um louco,
ou Ele de fato é Deus e o Senhor e Salvador da tua vida. Não há meio termo, não há meias verdades. Esse ensinamento de Jesus é tão legal. Mas por que Ele não é o seu Salvador? Bom, aí eu já não sei se eu acredito. Então Ele é um louco. Seria. Mas não é, Ele de fato é Deus. Só Deus pode ressuscitar dentre os mortos. Só Deus pode reinar soberanamente sobre tudo e sobre todos. Só Deus pode chamar todas as coisas à existência. Só Deus pode dar vida, e vida em abundância. Eu quero finalizar então dizendo, porque Cristo ressuscitou, nós podemos viver com esperança. Versículo 20. De fato, Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo nos lembra que o sofrimento, o silêncio e a morte não têm a palavra final. Como falamos, no sábado nós temos o silêncio. E há momentos em que Deus parece estar em silêncio, não é mesmo? E nesses momentos, onde está a nossa esperança? A nossa esperança está no domingo da ressurreição. O domingo que nos garante que Ele está agindo mesmo em silêncio. Nossa esperança está aqui, um novo dia virá. Virá porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Virá porque o Cristo é o Cristo vencedor. Não é o Cristo que permanece morto, mas é o Cristo que está assentado agora à direita de Deus Pai, de onde Ele virá para julgar vivos e mortos. Meus irmãos, se Cristo ressuscitou, e de fato ressuscitou, isso significa que, mesmo os vales escuros estão sob o controle de Deus. Você pode ter uma esperança viva, porque a ressurreição inaugura uma nova era, a era da vitória sobre a morte, da dor e do pecado. Por isso, quando você enfrentar, quer seja luto, enfermidade, dúvida, lembre-se, o túmulo está vazio, e que com ele, até o pior dos nossos dias não é o fim. Por isso que a ressurreição nos lembra que a nossa fé não é inútil. Viva essa realidade. A realidade de viver a vida debaixo do senhorio de Cristo, pois Ele está vivo. É Ele quem dá sentido a toda a nossa existência. Mas onde nós estamos nos apegando? Parece que a ressurreição, às vezes, fica tão distante da vida cristã, não é mesmo? É a ressurreição de Cristo que nos dá esperança. Em quem nós temos nos apegado? A quem nós corremos nos momentos de provações, dificuldades? A quem nós corremos também nos momentos bons? Será que nós lembramos de que não importa a dificuldade, a dor, a adversidade, a doença, o que quer que seja que enfrentemos, não vai durar para sempre. Há consolo em Cristo. Mas e para os dias bons? Também não vão durar para sempre. Mas há contentamento em Cristo, mesmo quando as situações não forem boas. Mas que você peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração. Onde eu tenho depositado a minha confiança? Normalmente eu conto uma história aqui que os irmãos já estão cansados de ouvir. Já sabem decor essa história. Para mim ela faz sentido em todo final de pregação.
é a história do lenhador. Você já ouviu essa história? Sim, algumas vezes. Certa vez um lenhador precisava derrubar um bosque e ele vai fazer um mapeamento da área e ele chega lá com um machado uns dias antes, olha para a árvore e vê uma mamãe pássaro ali tentando colocar os seus ninhos, fazer o seu ninho para ter os seus filhotes. E ele pensa, se eu derrubar essa árvore vai ser algo muito mal. E o que ele faz? Ele pega o machado, vira o machado e começa a bater na árvore com o outro lado. Até que a mamãe pássaro vai e voa para uma outra árvore. O que o lenhador faz? Ele vai a outra árvore. E outra vez começa a bater. Quem sabe a mamãe pássaro pensou, que cara chato. Mas ele vai lá e bate na árvore. E ela voa. Mas agora ela não voa mais para uma outra árvore. Ela voa para uma rocha. E quando ela faz isso, o lenhador entende que agora ela estaria segura. E então ele volta para casa para nos outros dias derrubar aquelas árvores. O que isso tem a ver com a gente? Qual é a moral dessa história? É que constantemente nós estamos nos agarrando em árvores, querendo firmar a nossa vida em árvores. A realidade é que um dia, todas as árvores deste mundo cairão. Seu trabalho, parentes, amigos, tudo um dia passará. E quando isso acontecer, não voe para outra árvore, voe para a rocha. Cristo é a rocha, o único lugar seguro para você estar. Isso se dá porque de fato Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por este tempo. Te louvamos porque celebramos a morte e ressurreição do seu Filho. O sacrifício perfeito do Filho de Deus. O sacrifício que era para nós estarmos no lugar do Filho de Deus. Era para nós sermos entregues pelos nossos pecados. Mas o Filho de Deus se entregou. A ira de Deus recaiu sobre ele. Não recaiu sobre nós. Nenhum de nós sabe o que é a ira de Deus. Mas sabemos o que é graça. Sabemos o que é misericórdia. Sabemos o que é amor. E por isso nós queremos viver de acordo com essa realidade. A realidade de quem vive neste mundo caído, corrompido pelo pecado, mas aguardando com esperança, com os olhos no Senhor, pois nós cremos em um Deus que está vivo, no Cristo vencedor, que ressuscitou dentre os mortos e que em breve voltará. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,